Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Muito bom dia, estamos iniciando esta terça-feira, dia 8 de setembro de 2020. Hoje a igreja celebra a festa da Natividade de Nossa Senhora. Iniciemos invocando as bênçãos de Deus sobre nós. Abri, ó Deus, para os vossos servos e servas os tesouros da vossa graça, e assim como a maternidade de Maria foi a aurora da salvação, a festa do seu nascimento aumente em nós a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está no capítulo 1 de Mateus, versículos do 1 ao 16, 18 ao 23. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Ora, a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de passarem a conviver, ela encontrou-se grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, pensou em despedi-la secretamente. Mas, no que lhe veio esse pensamento, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor que lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. O que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caros irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a festa da Natividade de Nossa Senhora. Uma festa muito antiga de piedade cristã, surgida no Oriente por volta do século V e depois introduzida em Roma pelo Papa Sérgio I no século VII aproximadamente. Então hoje nós celebramos com alegria o aniversário do nascimento de Nossa Senhora, que para nós tem com certeza uma grande importância, porque trouxe consigo a salvação, gerou no seu ventre o Filho de Deus. E o Evangelho hoje justamente começa falando da genealogia de Jesus para mostrar a origem de Nossa Senhora, e também de São José, que foi seu pai adotivo. Uma jovem que estava prometida em casamento a José, um homem que era muito justo. E ser justo na Sagrada Escritura não quer dizer cumprir a justiça propriamente dita, mas ser justo, segundo a Sagrada Escritura, é fazer a vontade de Deus. Tanto Maria como José foram duas pessoas tidas como justas porque souberam fazer a vontade de Deus. Veja que Nossa Senhora recebe a visita do anjo Gabriel e ele só se afasta dela quando recebe a sua resposta, ou seja, o seu sim. A mesma coisa, São José também é visitado por um anjo em sonho para lhe confirmar que aquilo que estava acontecendo com Maria, sua futura esposa, era ação de Deus, era ação do Espírito Santo. Então, Deus, ele sempre vai nos visitar, mas espera de nós uma resposta. Deus, ele conta com a nossa participação, com o nosso sim, com a nossa adesão a ele. Deus não é um Deus mal educado que entra na nossa vida sem deixar que também nós escolhamos aquilo que nós queremos. Então, que a nossa resposta para Deus seja parecida com a resposta de Maria, com a resposta de José. Seja um sim para Deus, para confirmar em nós aquilo que Ele quer realizar. E Maria, ela nos aponta o caminho que leva para a salvação, que é o próprio Filho dela, Jesus Cristo.
Jesus nos direciona a seu Filho, querendo que nós possamos aderir ao projeto de salvação que ele nos oferece. Então, o anjo, ele esperou essa resposta de Maria e não se afastou dela sem esperar que ela realmente fizesse a vontade de Deus. É isso que também acontece conosco. Deus espera ansiosamente o nosso sim, a nossa adesão a Ele. E às vezes nós demoramos para dar essa resposta para Deus. Tem pessoas que dizem, eu vou deixar para servir a Deus depois que eu já estiver velhinho, que eu não prestar mais para nada, aí é que eu vou à missa, é que eu vou à igreja, é que eu rezo o texto. Enquanto eu sou jovem, enquanto eu estou novo, eu vou aproveitar a vida, eu vou fazer tudo o que der na telha, e quando eu tiver já no final da minha vida, é que eu busco a Deus. É um pensamento, além de egoísta, é um pensamento que nós não podemos sequer contar se nós estaremos vivos daqui a 10, 15 minutos. Imagine só se nós iremos ficar velhos, se nós iremos ficar idosos. Então, por isso que nossa adesão a Deus, o nosso sim para Ele, não pode ser adiado. Nós precisamos servir a Deus hoje, enquanto nós temos saúde, enquanto nós podemos procurá-lo e encontrá-lo. Então, Jesus não é resto de feira para a gente só procurar Ele quando não prestar mais para nada. Nós devemos procurar Ele hoje, enquanto nós temos força, enquanto nós temos a capacidade de poder servi-lo, de poder amá-lo. Inclusive, nós não sabemos, se a gente chegar a ficar idoso, qual é o estado que nós estaremos. Se estaremos em plena consciência, se não estaremos sendo cuidados por outras pessoas, se não estaremos no leito de uma cama. Nós não sabemos, na verdade, o nosso futuro. Então, é por isso que nós devemos procurar a Deus enquanto nós podemos. Ou seja, hoje é o dia propício. Hoje, agora, é o momento favorável para que nós possamos servir a Deus. E não deixar para procurar a Jesus somente quando nós estamos no aperreio, somente quando nós estamos precisando dele. Quando está tudo bem, quando as coisas estão bem para o nosso lado, geralmente esquecemos que Deus existe. Esquecemos de servir a Ele, de agradecer a Ele, de rezar, de procurar assistir à missa, de procurar participar da igreja, de fazer obra de caridade, de olhar para a necessidade do próximo. Agora, quando tudo vai mal, aí nós nos lembramos que Deus existe e que nós precisamos dele. Então não deve ser assim, nós devemos buscar a Deus em todos os momentos da nossa vida, sejam eles bons, sejam eles ruins. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma abençoada terça, um ótimo dia para todos e até amanhã com mais uma reflexão do Evangelho do Dia.